Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. De volta com o segundo tempo do nosso Canal Esportes, o segundo bloco. E agora para falar de Copa do Nordeste. A gente teve 4 jogos que foram realizados na noite desta quarta-feira. A equipe do América empatou em 2-2 diante do 13. Já o River venceu o Itabaiana pelo placar de 1-0. Outro jogo da noite, também com 4 gols, foi a partida entre Ceará e a equipe do ABC. E jogando no estádio Rei Pelé, a equipe do CRB perdeu para o Bahia pelo placar de 1-0. Com a derrota, o CRB conhece então sua primeira derrota na competição, perdeu uma posição, agora é o segundo colocado pelo critério de desempate, já que a equipe pernambucana, o Sport, que agora é o líder, também com 7 pontos, possui o melhor ataque do que o CRB, com 7 gols marcados contra 4 da equipe regatiana. O CRB, portanto, é o segundo colocado. Daqui a pouco a gente vai colocar na tela não só os resultados, mas também a classificação do Campeonato do Nordeste e da Copa do Nordeste. O CRB deixou o campo sendo aplaudido pelo seu torcedor. Um reconhecimento também de um público que lotou o estádio Rei Pelé, né, Guilherme? Foi legal, Orlando. E, assim, quando acabou a partida, teve até um princípio de vai, mas foi uma parcela muito pequena do pessoal que estava ali. Que foi superada, né? E o pessoal que estava ali abaixo da cabine de imprensa, mas no geral o pessoal aplaudiu, porque reconheceu que o CRB ontem fez uma partida legal, longe das melhores partidas do que ele teve nesta temporada, mas fez uma boa partida. E a gente consegue explicar a derrota para o Bahia em alguns aspectos. Primeiro, o CRB não teve uma boa conclusão nos momentos que ele chegou no ataque. Ele chegou, ele foi perigoso, forçou o goleiro Marcos Felipe, mas aconteceu lances parecidos com esse, porque o CRB não conseguia definir da melhor forma possível. Esse foi um ponto. O segundo ponto foi que o Bahia achou um espaço que estava sendo dado já pela defesa do CRB. O Simon com o Fábio Alemão pareciam ontem não estarem se entendendo tanto, e o Hereda avançava muito e deixava aberto lá atrás. E isso facilitou para o Bahia, principalmente no lance do gol. Mas não foi um Bahia que forçou tanto o CRB, foi para cima, abafou. Não, foi uma equipe que atacou em determinados momentos. Terceiro ponto que pode explicar essa derrota: cansaço. Eu vi alguns jogadores assim que pareciam esgotados. E o exemplo disso para mim é o Anselmo Ramon, que em alguns momentos faltou perna para ele conseguir construir jogadas, finalizar. Tanto que ele não teve grandes chances ontem. Não foi tão efetivo ontem, né? E o quarto ponto é que o CRB não tem banco. É duro falar isso. Foi nítido isso ontem, porque o técnico Daniel Paulista tem falado a respeito da base, inclusive, do último jogo contra o Corinthians. A gente tem que ter calma na hora de usar essa garotada. Sim. A gente não pode, nos principais jogos, apostar nesses jogadores. E ele acabou fazendo isso com 2 peças que entraram no decorrer do segundo tempo, né? Não, exatamente. E o CRB tem esse problema e a gente vem alertando desse problema há muito tempo. O CRB é uma equipe que tem os 11 iniciais muito bons. Você tem um zagueiro no banco, que é o Heron, que para mim compete para ser titular nessa equipe. Você tem um GG que já assume a titularidade, a gente já pode chamar ele de titular. Mas de resto você não tem um grande jogador no banco de reservas do CRB. Não tem um cara que você olha no banco, vou colocar ele agora e a equipe vai manter o mesmo nível técnico. Geralmente não acontece. Então isso pesou muito contra o CRB, porque teve que apostar nos meninos. Entrou o Kelvin no segundo tempo, ele parecia um pouco nervoso, errou muitos passes, teve decisões imaturas, cometeu uma falta na defesa que beneficiou uma chance ao Bahia. Próximo da área, inclusive. Próximo da área, e assim, não é culpa dos garotos, a gente não pode queimar eles porque... Não, às vezes até falta de experiência de enfrentar um estádio de Repelé lotado, está enfrentando uma equipe... Com certeza foi o primeiro jogo que ele pegou para jogar com uma equipe que é de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Pois é. Enfim, que tem todo um peso, toda a tradição que tem o Bahia e o investimento que o Bahia tem esse ano, né? Pois é, e assim, foi um resultado que até distou um pouco do que foi o jogo, talvez o empate fosse um pouco mais justo. Mas o mérito é de quem faz o gol. E o Bahia, quando chegou, teve uma conclusão perfeita do Tassiano. Foi um belíssimo gol, uma belíssima construção de jogada também. Foram praticamente 3 jogadores que fizeram a jogada.
Cauli, Ademir e o interessante é que a jogada surgiu do campo de defesa do Bahia. E o que a gente viu no gol não é que foi aquela bola que você dá uma rifada nela para frente, não. Foi, de fato, um lançamento. Consciente, e aí pegou a equipe do CRB com a marcação um pouco adiantada. E aí a turma também, com toda a habilidade e capacidade que tem, o Tarcísio entrou entre os dois zagueiros tranquilo, cara. Porque eles estavam distantes da meta e afastados um do outro. Então ele passou fácil, na saída do goleiro, dá um tapa por baixo, faz o gol realmente muito bonito. E não foi a única vez que isso aconteceu no jogo. Teve outros momentos em que o Bahia conseguiu ser uma equipe mais veloz e achar esses espaços que a defesa do CRB deixou. Antes do gol, teve até um lance que o Ademir é lançado na ponta direita, corta e chega sozinho na área, só que o Formiga volta e trava na hora do que seria o primeiro gol do Bahia àquela altura. Mas é algo a ficar atento. Tanto que o Daniel Paulista, no segundo tempo, ele muda. Ele abre mão do Simon e coloca o Heron para fazer uma modificação na defesa. Eu interpretei pelo menos essa mudança, ele tentando dar uma juventude maior para aguentar o tranco de ficar correndo, voltando. Porque no segundo tempo o Bahia deu a bola ao CRB. O Bahia ficou um pouco mais satisfeito, um pouco mais receoso. Foi tática e deu certo, já que o Bahia não sofreu tanto assim, só mais na reta final. A gente tem os números, inclusive, da partida. Posse de bola, empate, cara, 50% para cada time. Bahia e CRB no estádio Rei Pelé. Agora, chutes no gol. 4 da equipe do CRB, 1 do Bahia. O problema é que a do Bahia entrou, né? Aí a gente teve, por exemplo, a quantidade de escanteios. 5 para a equipe do CRB, 4 para a equipe do Bahia. Então, os números mostram um equilíbrio muito grande. Após a partida, o técnico do CRB, o Daniel Paulista, falou com a imprensa e elogiou a maneira como o seu time teve dentro de campo. A gente vai passar, então, a acompanhar agora o técnico da equipe regatiana. Primeiro, assim, agradecer a presença do torcedor, que veio em excelente número, que entendeu o momento, veio no chamado que o clube fez, mas infelizmente a gente não conseguiu retribuir todo o carinho que tivemos durante o jogo com uma grande vitória, que é o que queríamos, que trabalhamos para isso. Mas o torcedor, ele reconheceu o espírito que a equipe teve, com o futebol que a equipe teve, sabe que enfrentou um grande adversário pela frente. Foi superior durante o jogo, mas hoje essa superioridade ela não foi traduzida em vitória. E eu vejo que quando você enfrenta um adversário tão poderoso como o Bahia, os detalhes eles fazem muita diferença dentro do jogo. E acho que é a leitura que a gente faz hoje. No primeiro tempo, onde o CRB foi melhor, teve grandes oportunidades, não fez. O Bahia, num belo contra-ataque, num lance de muita qualidade individual dos seus atletas, conseguiu encontrar espaço, talvez onde não conseguiu no primeiro tempo inteiro, abrir o placar. E esse placar ele não conseguiu ser revertido, inclusive no segundo tempo, onde o jogo, na minha opinião, se tornou mais equilibrado, porque o CRB se expôs mais, deu o contra-ataque à equipe do Bahia. Mas acho que, de uma maneira geral, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, principalmente no primeiro, o CRB foi superior, mas, como eu disse, em jogos grandes, como é o de hoje, como foi o de hoje, você tem que ser mais assertivo nas conclusões, nos momentos defensivos. Mas eu parabenizei meus atletas. Nós estamos chateados, claro, pelo resultado, pela atmosfera, por tudo que foi a partida. Mas também nós temos que reconhecer que o CRB fez uma boa partida, enfrentou um grande adversário e eu não tenho dúvida que deixou uma boa impressão pelo futebol que apresentou. Daniel, com relação até à atuação do CRB pelos números, né? O número de escanteio, bola em direção ao gol, volume de jogo, posse de bola do CRB, mas a justiça do futebol é bola na rede. Aquele gol, e no momento que aconteceu, já no finalzinho do primeiro tempo, né? Isso atrapalhou o teu planejamento, a tua equipe? Não, claro que atrapalhou, né? Porque a gente fez, na minha opinião, o primeiro tempo foi melhor que o segundo. Nós fomos, na minha visão, bem superior no primeiro tempo, né? As oportunidades são claras, que tivemos pelo menos 3 oportunidades para marcar e não conseguimos. E o adversário encontrou, no momento, talvez no último lance ali do primeiro tempo, um lance que nós estávamos no ataque, o adversário, pela sua qualidade também, encontrou vários passes assim, de muito potencial, como é a equipe do Bahia, e conseguiu encontrar o gol da vitória. Tentamos no segundo tempo, mesmo fizemos o goleiro também adversário trabalhar em alguns momentos, mas a equipe não teve o poder de decisão, como já teve em outras situações, e hoje não conseguiu reverter esse resultado.
Mas como eu disse, eu acho que a gente continua no caminho certo. Estamos chateados, lógico, com o resultado, mas a performance em si ela não foi ruim. Então, assim, a gente tem que olhar para frente agora, concentrar nossas forças para a sequência, que vai ser dura, vai ser difícil, mas a gente tem demonstrado, principalmente nos grandes jogos que já tivemos aí durante a temporada, que temos condições de buscar os nossos objetivos. Tá aí então o técnico do CRB, o Daniel Paulista, valorizando o futebol apresentado pela equipe regatiana. Mas como falamos, o CRB precisa de algumas peças, até porque isso ficou notório ontem, que alguns jogadores não estão aguentando a carga. E a gente está falando de um início de temporada. E a gente lembrou aqui, enquanto a gente acompanhava a coletiva do técnico Daniel Paulista, que teve uma outra bola da equipe do Bahia que exigiu do goleiro Matheus Albino fazer um defesaço de ponta de dedo. Ele acabou desviando. Marcelo Rocha também traz notícias da equipe do Galo da Praia. Fala, Marcelo. Informações do Clube de Regatas Brasil para você, assinante da TV Mar Canal 525 na NET Claro, e você, ouvinte da Rádio Gazeta Arapiraca. E ontem não deu para o CRB. Jogando no estádio Repelé pela Copa do Nordeste, perdeu por 1-0 para a equipe do Bahia. E perdeu a liderança e perdeu a invencibilidade. O CRB, que também estava invicto nessa Copa do Nordeste, conheceu ontem a sua primeira derrota, espero que seja a primeira, mas segue na competição, é o segundo colocado, está na briga para classificar. Copa do Nordeste agora só na quarta-feira contra a equipe do ABC no Frasqueirão. Quem está fora desse jogo é o Simon, que tomou o terceiro cartão amarelo. E agora? Agora as atenções estão voltadas para o Campeonato Alagoano. O CRB já é líder dessa fase, ninguém alcança mais, é o primeiro colocado. Vai colocar uma equipe mista ou uma equipe alternativa, mas é o CRB para jogar contra o Asa, acredito nisso, por conta do jogo contra o ABC na quarta-feira pela Copa do Nordeste. Lembrando que pela Copa do Brasil, o CRB já conheceu o seu adversário, é o Atlético lá das Minas Gerais. Ou seja, perdeu na Copa do Nordeste, mas está bem na segunda colocação, está bem no Campeonato Alagoano e está na próxima fase da Copa do Brasil. Marcelo Rocha trazendo notícias do CRB. Portanto, o CRB agora é o segundo colocado no grupo A, tem 7 pontos, porém marcou menos gols do que a equipe do Sport. O Sport é o primeiro colocado ali com 7 pontos também. Aí na terceira colocação vem o Botafogo, 7 pontos, porém tem saldo de apenas 1 gol. Na quarta aparece o River com 6. Na quinta, o Ceará tem 6 pontos, porém só tem uma vitória. O River já tem 2. Na sexta colocação vem a equipe do Vitória com 5 pontos ao lado do Maranhão. O Vitória não tem saldo de gol, Maranhão tem déficit de 1. O América é o último colocado com apenas 1 ponto. Lembrando que no grupo B o Bahia é líder, tem 9 pontos. Na segunda colocação Fortaleza com 7. Na terceira Altos com 6. O Altos vem fazendo uma boa campanha, né? E ainda não perdeu. Na quarta colocação Náutico com 5 pontos. E aí o Náutico, ele está à frente do time do 13, que também tem 5, porque o Náutico tem saldo positivo de 1 gol, enquanto o 13 tem saldo negativo. A equipe do Juazeirense, na sexta colocação, com 3 pontos, déficit de 1 gol. O Itabaiana é o sétimo, com 3 pontos, déficit de 3 gols. E na última colocação, o ABC tem 3 pontos, 3 empates, ainda não venceu na competição. Tem déficit de 2 gols, portanto, tabela e resultados do Campeonato Nordeste, a Copa do Nordeste e os jogos que foram realizados na noite desta quarta-feira. Somente confirmando para você, a equipe do América empatou em 2-2 diante do 13. O River venceu o Itabaiana pelo placar de 1-0. Ceará e ABC empataram em 2-2. O CRB perdeu em casa para a equipe do Bahia pelo placar de 1-0. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, porque a gente falando a respeito, por exemplo, de renda da partida, de um grande público que teve no estádio Repelé, eu tenho aqui os números. Deixa eu localizar aqui, cara, porque realmente chamou a atenção. Tivemos o maior público do estádio Repelé nessa temporada, né? E a gente fica, logicamente, satisfeito com isso, porque é o público prestigiando o futebol alagoano. A renda foi de R$ 340.400. O público pagante foi de 12.755 torcedores. Cortesias, 2.504. Rapaz, tanta gente tem direito à cortesia, né? Aí crianças, 756. Aí o público total foi de 16.000
216 pessoas no estádio Rei Pelé. De fato, um grande público no maior palco do futebol de Alagoas. A gente volta daqui a pouco, logo após o nosso break, para falar a respeito do CSA. CSA que segue se preparando e joga no próximo sábado diante do CSE. O CSE, o tricolor de Palmeiras dos Índios, que solicitou arbitragem FIFA. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes, fique ligado. Você está assistindo Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.